Seja você muito bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. E hoje nós vamos ter a chance de falar um pouquinho sobre Doutrina e Convênios de 98 até a sessão 101. Meu nome é Leandro Lestat e você está aqui para a gente poder comentar um pouquinho sobre Doutrina e Convênios. É um grande prazer estar com vocês, um grande prazer poder compartilhar essas verdades tão importantes com vocês que estão lá em Doutrina e Convênios e fazem parte da designação aí do Vem e Segue-me. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de indicar para vocês um canal que é muito legal. Esse canal, na verdade, ele faz parte lá da Rádio Sud. Então, imagina você poder obter notícias sobre a igreja, obter notícias sobre as coisas que estão acontecendo, notícias assim quentíssimas, né, de última hora, para que vocês possam ficar realmente ligados aí no que está acontecendo no mundo aí em relação à igreja. Então, a gente tem um canal, na verdade, relacionado a isso, que é o Jornal Placas de Ouro, tá? Esse Jornal Placas de Ouro, ele acontece diariamente no horário de 8, 11 e 20 horas na Rádio Sud. Então, é um programa ao vivo que acontece, são lives que acontecem na Rádio Sud. Então, vale a pena você poder prestigiar esse programa, né, do jornal Placas de Ouro. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa ir lá, se inscrever também no canal, né, curtir e aproveitar e ficar por dentro aí das coisas que estão acontecendo na igreja, no mundo todo. Por exemplo, a gente tem uns destaques aí que vão acontecer do dia 5 a 11 de setembro. Por exemplo, vai falar sobre CTMs da Inglaterra e México que retornarão ao treinamento presencial gradualmente. Vai também falar sobre 5 templos no Brasil na fase 3. Vai falar um pouquinho sobre o programa As Mãos que Ajudam. Também sobre 3 capelas que foram atingidas por fogo lá em Utah. Então, são algumas notícias aí que estão relacionadas à igreja. Além disso, vai ter um quadro chamado Conexão Saúde, com a doutora Larissa Volino, que ela vai falar um pouquinho sobre a questão de planejamento familiar. Bom, vou deixar o link aqui embaixo, então, para vocês poderem dar uma olhada nesse canal, né, e se inscrever lá também para poder aproveitar e ficar por dentro aí do que está acontecendo nas coisas relacionadas à igreja. E é um rádio da igreja, né? Olha só que legal. Então, toca hino, toca as músicas da igreja também. Então, vale muito a pena poder prestigiá-los lá, beleza? Vou deixar o link aqui embaixo. E não se esqueçam aí de curtir o nosso vídeo também aqui do canal. Compartilhem com seus amigos, né? Eu acho que vale muito a pena aí compartilhar. E também não deixem de se inscrever, tá bom? Se inscrevam no canal, que vale a pena você ficar também por dentro aí das coisas que estão acontecendo aqui no canal, ok? E comentem, né? Podem comentar à vontade, né? Podem fazer perguntas. O que eu puder responder, o que eu puder ajudá-los aqui, eu vou fazer para poder ajudá-los da melhor forma possível, ok? Bom, vamos lá então. Como eu falei, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre Doutrina e Convênios 98 a 101. A gente vai falar um pouquinho da parte histórica primeiro, do que estava acontecendo ali. Na verdade, essa parte histórica é um pouquinho complexa, né? Porque estavam acontecendo muitas turbulências relacionadas a coisas contra os membros da igreja. Então, só para a gente ter uma ideia, né, no dia 20 de julho de 1833, um grupo de cidadãos no Missouri exigiu que os santos dos últimos dias saísse do condado de Jackson. Então, exigiu que esse povo abandonasse o condado de Jackson. Mas, antes que os santos pudessem reagir adequadamente, uma turba destruiu a gráfica da igreja e jogou piche e pena sobre o bispo Edward Patrick e sobre Charles Allen. Só para vocês terem uma ideia, foram 15 minutos que eles deram para os membros saírem, abandonarem a cidade. Só que antes desse tempo de 15 minutos acabar, essa turba foi lá e começou a destruir um monte de coisa. 3 dias depois, uma grande turba ameaçou prosseguir com maior violência e os líderes da igreja então foram forçados a assinar um acordo para que todos os mormons partissem do condado de Jackson até o dia 1º de abril de 1834. Então, eles tinham até
essa data, né, de 1834, 1º de abril, para sair dali. Se vocês fossem um santo, né, se você fosse um santo do Missouri, um membro da igreja naquela época, como que você reagiria diante dessa turba? Já parou para pensar? Como é que você agiria se você fosse obrigado a largar tudo que você tem, a largar sua família, a largar sua habitação, a largar tudo que você construiu, toda a sua riqueza, porque uma turba está exigindo que você saia de lá? Então, como você reagiria a isso? Eu acho que é uma pergunta muito difícil, né? Porque a gente não, assim, eu não consigo imaginar hoje em dia uma situação dessa forma, uma perseguição tão voraz acontecendo contra os membros da igreja, como os pioneiros tiveram que sofrer. E eles foram realmente tratados muito injustamente, né? Então, se a gente parasse para pensar, se eu fosse tratado injustamente, como aconteceu com esse povo, de que maneira eu iria reagir? Então, é uma coisa para a gente pensar um pouquinho, né? Parar para poder pensar e analisar realmente de que forma que eu iria reagir a uma situação dessa. Às vezes acontecem coisas tão pequenas na nossa vida e a gente reage de tantas formas diferentes, né? E a gente perde a paciência com muita facilidade, a gente começa a murmurar com muita facilidade, e às vezes durante aquele momento que a gente está passando por aquele momento, né, de turbulência ali, a gente não para poder analisar o que realmente está acontecendo, né, e por que que aquilo está acontecendo com a gente. Quantas vezes será que a gente para analisar durante aquele momento por que que alguma coisa está acontecendo comigo? É difícil a gente parar para poder fazer isso, né? Nós somos seres humanos, né? É da natureza humana realmente parar e murmurar e reclamar. E é isso que a gente tem que quebrar um pouquinho, né? Eu sei que é difícil, é muito difícil, levando pelo lado bem empático, né? Me colocando no lugar de todo mundo. Mas é uma situação que a gente precisa analisar um pouco melhor. Como que eu vou reagir em determinadas situações? Lá em Doutrina e Convênios 98, versículo de 1 a 3, o Senhor falou o seguinte: em verdade eu vos digo, meus amigos, isso ele falando para os membros da igreja que estavam sofrendo aquelas perseguições, não temais, que se console vosso coração. Sim, regozijai-vos sempre e em tudo dai graças. Eu fico imaginando, né, aquela situação que aquele povo estava passando, e o Senhor veio para confortá-los, né? E disse: não temais, que se console o vosso coração, e em tudo dai graças. Ou seja, até nesses momentos, né, nós precisamos parar e refletir e agradecer ao Senhor, esperando pacientemente no Senhor, porque vossas orações chegaram aos ouvidos do Senhor de Sabaote e estão registradas com este selo e testamento. O Senhor jurou e decretou que serão atendidas. Olha que promessa maravilhosa que o Senhor deu para eles, né? Aqueles que estavam realmente esperando pacientemente no Senhor, ele disse que as orações tinham chegado aos seus ouvidos e que elas seriam atendidas. Portanto, ele vos faz essa promessa com um convênio imutável, um convênio que não muda, de que serão cumpridas. E todas as coisas que vos tiverem afligido reverterão para o vosso bem e para a glória do meu nome, diz o Senhor. Então, aprendemos aqui nesses versículos algumas verdades bem importantes, né? A primeira delas é que se dermos graças em todas as coisas e esperamos pacientemente no Senhor, aprendemos então que nossas aflições vão se reverter para o nosso bem. Olha que doutrina que nós podemos aprender aqui. Quando é que a gente para pensar que realmente as aflições que estamos sentindo ou sofrendo, elas podem ser revertidas para o nosso bem? Já parou para pensar nisso? Mas essa é a promessa que o Senhor tem para mim, essa é a promessa que o Senhor tem para você, essa é a promessa que ele tem para os seus filhos, para os filhos dele aqui.
Essas coisas podem ser revertidas para o nosso bem. Versículo 4. E agora, em verdade, eu vos digo, com respeito às leis do país. E aqui ele entra num assunto que a gente tem falado muito aqui no Brasil, né? E eu particularmente, eu não entro em assunto de política. Eu, na verdade, não gosto de falar desse assunto, porque, infelizmente, dá muita confusão. Mas eu acho que ele tem alguns conselhos aqui para a gente. E são conselhos para a gente poder analisar algumas coisas relacionadas à política também. Que ele fala, e agora, em verdade, eu vos digo com respeito às leis do país. É a minha vontade que meu povo procure fazer todas as coisas que eu lhe mandar. Então, a primeira coisa que o Senhor lhe pede, né, é que da vontade dele, que o povo dele procure fazer todas as coisas que ele mandar. Por que isso, galera? Porque, na verdade, o tempo que nós estamos vivendo aqui é uma preparação para que nós possamos viver uma lei celestial, né? Se nós quisermos viver uma lei no milênio, por exemplo, que vai ser uma lei teocrática, que vai vir, a lei, na verdade, vai vir de Jesus Cristo. Então, se nós quisermos viver esse tipo de lei, nós temos que começar a nos preparar agora para que isso aconteça. Não adianta a gente querer deixar isso para depois. O tempo de preparação começa agora. Então, é por isso que ele fala aqui, que é da vontade dele que possamos fazer todas as coisas que ele mandar. Portanto, eu, Senhor, vos justifico, vós e vossos irmãos de minha igreja, no apoio à lei, que é a lei constitucional do país. Nós precisamos apoiar a lei do país também, né? E isso aqui ele estava falando, na verdade, da Constituição dos Estados Unidos, né? Se formos lembrar sobre a Constituição dos Estados Unidos, ela foi inspirada pelo Senhor, a gente sabe disso. E, na verdade, quando as constituições são criadas, e a gente pode ver isso também na Constituição do Brasil, a gente tem um determinado tipo de inspiração do Senhor ali também. Deve-se, portanto, procurar diligentemente homens honestos e homens sábios, e homens bons e homens sábios devereis apoiar, pois o que for menos do que isso provém do mal. Então, que possamos realmente pensar sobre aquelas pessoas que estarão como nossos líderes na política, né, que serão os nossos líderes governantes aí, que nós possamos procurar homens honestos e diligentes, homens sábios, homens bons, para que nós possamos apoiar, que é o que ele fala aqui. Porque o que for menos do que isso provém do mal. Não vou entrar aqui em detalhes sobre política, nada disso, mas que possamos realmente pensar que nós, como membros da igreja, nós temos uma grande responsabilidade em procurar pessoas realmente que sejam honestas e sábias e que sejam diligentes para que possam governar ou para que possam dirigir o país. E nós temos esse tipo de responsabilidade também. No versículo 11 a 15, ele dá alguns conselhos bem importantes para a gente. E ele fala o seguinte, e dou-vos o mandamento de renunciardes a todo mal e vos apegardes a todo bem e viverdes por toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele faz um desafio aqui para que a gente possa fazer 3 coisas. Renunciar a todo mal, nos apegar a todo bem e viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, que possamos ser mais obedientes ao que ele tem falado para a gente. Que possamos ser mais obedientes aos mandamentos dele. Que possamos conhecer as Escrituras, que possamos conhecer o que o Senhor tem para nos falar. Pois ele dará ao fiel linha sobre linha, preceito sobre preceito, e com isso vos testarei e provarei. Então ele não dá uma coisa para a gente que nós não vamos aguentar, ou não vamos saber cumprir, ou não vamos conseguir cumprir. Ele vai nos dar realmente passo a passo para que nós possamos cumprir as coisas dele pouco a pouco. Então, linha sobre linha, preceito sobre preceito,
E dessa forma ele vai nos testar e vai nos provar. E quem perder a vida por minha causa, por amor a meu nome, tornará a encontrá-la. Sim, a vida eterna. Então, muitas vezes nós nos preocupamos tanto com a nossa vida mortal e esquecemos da nossa vida que nós podemos ter como recompensa celestial, nem que seja o terrestrial, mas que possamos receber um grau de glória, né? E todo mundo quer receber um grau celestial. Mas o que nós estamos fazendo para podermos receber esse grau celestial? Como ele falou aqui, nós precisamos perder a nossa vida em favor do nome dele, né? Quando ele fala isso, é sobre sacrifício mesmo, né? O que nós podemos sacrificar da nossa vida mortal em prol do evangelho dele, para que possamos ser melhor discípulo, ser o melhor seguidor dele. O que nós podemos fazer? Né? Ele não quer que a gente saia vendendo tudo, nada disso. Mas ele quer que nós façamos algum tipo de sacrifício em nossa vida para provar que nós estamos dispostos a cumprir a lei dele. O que nós estamos dispostos a sacrificar para cumprir essa lei? Portanto, não temais os vossos inimigos. Aqui é o conselho que ele está dando lá para os santos naquela época, né? Pois decretei em meu coração, diz o Senhor, que vos provarei em todas as coisas, para ver se permanecereis no meu convênio, mesmo até a morte, para que sejais considerados dignos. Então existia realmente o porquê do Senhor estar fazendo aquilo. Por que será que o Senhor estava provando tanto os pioneiros? Por que o Senhor estava provando tanto a fé daquelas pessoas? E ele falou aqui, para ver se você vai permanecer no meu convênio, mesmo até a morte, para que então seja considerado digno. Porque se não permaneceres em meu convênio, não sereis dignos de mim. Então, o Senhor, às vezes, ele faz isso com os seus filhos, né? Ele traz realmente alguns desafios, e eu costumo chamar de desafios, porque quando a gente tem um desafio, é como se a gente estivesse participando de uma corrida, né? Quando a gente está participando de uma corrida, a gente chega lá no final e ganhamos um prêmio. Então, quando estamos passando por desafios e não dificuldades aqui na Terra, a gente pode pensar dessa forma, porque lá no final nós vamos receber uma recompensa. Então, o que eu estou fazendo durante esse desafio pelo qual estou passando? Será que eu estou pensando realmente no que o Senhor espera de mim naquele momento, para que eu possa permanecer firme no convênio dele? São perguntas para a gente poder pensar realmente, né, relacionadas a isso. Lá no 16 ele fala, portanto renunciai à guerra e proclamai a paz, e procurai diligentemente voltar o coração dos filhos para os seus pais, e o coração dos pais para os seus filhos. Renunciai à guerra e proclamai a paz. Quantas vezes será que os homens pensam nisso? E, na verdade, é o que a gente não vê acontecendo, né? Eles fazem exatamente o contrário, infelizmente. Olha lá o 18. Não se inquiete vosso coração, pois na casa de meu pai há muitas moradas, e preparo-vos-ei um lugar. E onde meu pai e eu estivermos, ali estareis também. Ele dá a promessa de que as pessoas podem receber o reino celestial. Como ele falou, há muitas moradas. Realmente a gente tem uma chance de receber um grau de glória, de acordo com a maneira pela qual nós vamos viver durante essa terra. Eis que eu, Senhor, não estou satisfeito com muitos da igreja de Kirtland. Aí ele começa a puxar a orelha do pessoal ali de Kirtland. Porque não abandonam os seus pecados, nem seus caminhos iníquos. O orgulho de seu coração, nem sua cobiça, nem todas as coisas detestáveis. E não observa as palavras de sabedoria e vida eterna que lhes dei. E também vos digo, se fizerdes o que vos ordeno eu, o Senhor, desviarei de vós toda a ira e indignação.
e as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Irmãos, nós precisamos analisar muitas vezes o que está acontecendo em nossa vida. Como ele falou que no 20, né? Porque ele não estava satisfeito com algumas pessoas. Por que ele não estava satisfeito? Porque são pessoas que não abandonam seus pecados, não abandonam o seu orgulho, não abandonam a cobiça, não observam as leis dele. Consequentemente, essas pessoas não têm. Quando fazemos isso, nós perdemos a nossa conexão com o Espírito. E quando perdemos essa conexão com o Espírito, como o Senhor fala, né, nós ficamos à mercê do nosso braço da carne. E é aí que é o problema. Porque a gente perde a conexão, a gente perde essa chance de termos a companhia do Espírito para nos ajudar em nossas decisões, no que precisamos fazer em nossa vida. Continuando aqui no 23. Agora falo-vos com respeito às vossas famílias. Se os homens vos ferirem, ou as vossas famílias, uma vez, e suportardes isso pacientemente, e não os injuriardes, nem procurardes vingança, sereis recompensados. Mas se não suportardes isso pacientemente, será considerado uma medida justa contra vós. E também se o vosso inimigo vos ferir uma segunda vez, e não injuriardes vosso inimigo, e suportardes isso pacientemente, vossa recompensa será centruplicada. E também se ele vos ferir a terceira vez, e suportardes isso pacientemente, vossa recompensa será 4 vezes duplicada. E estes 3 testemunhos levantar-se-ão contra vosso inimigo, se ele não se arrepender, e não serão anulados. Galera, quantas vezes será que a gente passa por situações em que a gente é criticado, em que nós somos, não sei, talvez desrespeitados por outras pessoas, injuriados por outras pessoas, e o nosso comportamento, às vezes, é exatamente semelhante ao que essas pessoas estão fazendo. Né? A gente vai lá e quer agir da mesma forma. Quero jogar na mesma face. Mas é o que ele falou aqui. Se suportarmos pacientemente, a recompensa vai ser centruplicada, vai ser quadruplicada e assim por diante. É fácil fazer isso. É fácil você passar por... A pessoa vai lá te dar um tapa na cara e você não dá um outro. É fácil você estar passando por situações em que as pessoas estão criticando você o tempo todo e você sabe disso. Não é fácil. E isso às vezes acontece dentro da igreja. Quantas vezes isso acontece dentro da ala, dentro da estaca? E a gente precisa saber relevar. É o que ele fala aqui. Eu preciso aprender a suportar isso pacientemente. Não é fácil esquecer. Isso é o Der Faust falando. Não é fácil esquecer e tirar de nosso coração os ressentimentos que o afligem. Por meio da expiação, o Salvador ofereceu a todos nós uma paz preciosa, mas só podemos alcançá-la se estivermos dispostos a eliminar os sentimentos negativos de raiva, rancor ou vingança. Rancor, raiva, vingança não leva a nada. Não vai nos levar de volta à presença de Deus, não vai nos levar de volta nem sequer talvez a um reino de glória. Né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque rancor, raiva e vingança leva à apostasia pessoal. E isso pode prejudicar o nosso progresso eterno, por causa de rancor, raiva e vingança. Desculpa por estar comentando sobre isso aqui, mas eu não sei, eu resolvi falar realmente sobre essa situação, porque às vezes muitas pessoas passam por isso nas alas, muitas pessoas acabam passando por isso em situações dentro da igreja, dentro da sua família, e a gente precisa aprender a relevar. Não é fácil,
nunca foi e nunca vai ser. Mas precisamos tentar descobrir uma forma para aprender a fazer isso. Só dessa forma que nós poderemos realmente conviver melhor com outras pessoas. Porque senão, isso não vai acontecer. Não vai acontecer dentro da igreja, não vai acontecer dentro da sua família, não vai acontecer no seu casamento, nada disso. Muitas vezes a gente precisa saber engolir sapo e esquecer, deixar realmente que o Senhor faça a justiça dele. E esse era o conselho que o Senhor estava dando para os membros daquela época. Imagina o que essas pessoas estavam passando naquela época. Os pioneiros. E o Senhor estava falando para eles: aguenta, não tente fazer a mesma coisa e deixe que eu vou agir com a justiça que eu tenho que agir. Lá na sessão 100, o Senhor estava falando para Sidney e Joseph. E ele estava realmente dando aqui, na verdade, um alívio para eles, sobre as famílias deles. Ele estava falando: olha, não se preocupa não, que as vossas famílias estão bem. E lá no 4, a partir do 4, ele falou o seguinte: portanto, eu, Senhor, permiti que viesses a esse lugar, porque assim me era conveniente para a salvação de almas. Portanto, em verdade vos digo, clamai a este povo, expressai os pensamentos que eu vos puser no coração, e não sereis confundidos diante de homens. Olha que interessante esse conselho que ele está dando aqui para eles, porque eles estavam sendo chamados a pregarem o evangelho, né? A irem pregar o evangelho numa outra cidade, mesmo com os membros ou as famílias deles passando por aquela situação que estava acontecendo lá em Missouri. E o Senhor falou para eles aqui: clamai a este povo, expressai os pensamentos que eu vos puser no coração, e não sereis confundidos diante dos homens. Quando vamos ensinar, quando vamos discursar, quando vamos falar sobre o evangelho, precisamos saber expressar os pensamentos que o Senhor colocar em nosso coração. E dessa forma não seremos confundidos diante de homens. É o que o Senhor pede, que possamos estar mais conectados com o Espírito para poder falar a verdade e a vontade dele. E olha o que ele continua falando aqui: pois naquela mesma hora, sim, naquele mesmo momento, ser-vos-á dado o que dizer. Se nós estivermos conectados com o Espírito, naquele momento será dado o que dizer. Teve uma situação que aconteceu na missão, e na verdade, na época que eu fiz missão, a gente tinha palestras para decorar, né? Não tinha, as palestras, na verdade, não eram como hoje em dia, que os elders podem adaptar e tudo mais. Naquela época, não. Naquela época era uma situação em que a gente precisava memorizar as palestras e eram todas em uma ordem, né, cronológica para acontecer. Eu lembro que teve uma situação que nós estávamos numa família e, na verdade, eles tinham acabado de perder o membro da família. E era a primeira vez que a gente ia dar palestra para eles, né? E eu lembro que a primeira palestra, na verdade, era para falar sobre Joseph Smith, para falar sobre o livro de Mormon e tudo mais. Naquele momento, eu senti que a gente deveria dar para eles a quarta palestra. E a quarta palestra falava sobre o plano de salvação, falava sobre o reino, os reinos, né, de glória, falava sobre o mundo espiritual, falava sobre família eterna. E naquele momento eu senti, falei com o meu companheiro, que a gente deveria falar sobre o plano de salvação. E aquela palestra foi muito especial. Eu sei realmente que o Senhor, ele nos dá palavras para que sejam usadas de acordo com a vontade dele e no momento dele. E nós precisamos estar conectados com o Espírito. Talvez naquele momento, se eu tivesse combinado com meu companheiro de falar, ok, a gente vai falar sobre a primeira palestra mesmo, né? Talvez aquela família não tivesse aceitado o evangelho. Mas quando a gente compartilhou sobre o plano de salvação, falou sobre a recompensa de termos famílias eternas, aquilo mudou para aquela família.
E eles aceitaram o desafio de batismo, aceitaram o desafio de continuarem firmes, tudo porque naquele momento a gente ouviu o sussurro do Espírito nos dizendo o que nós deveríamos fazer. E realmente foi nos dado o que dizer. Porque falar de morte é uma coisa muito chata, uma coisa muito difícil, né? Quando alguém perde alguém da família, você tem que comentar ou falar alguma coisa sobre aquilo. É muito difícil. Mas o Senhor soube colocar em nossas bocas o que falar e o que dizer naquele momento. No versículo 7, mas um mandamento eu vos dou, de que tudo o que declarardes, declarareis em meu nome, com solenidade de coração, com espírito de mansidão, em todas as coisas. E prometo-vos que se fizerdes isto, derramar-se-á o Espírito Santo, testificando todas as coisas que disserdes. É a promessa mais solene que o Senhor tem. Se nós declararmos as coisas em seu nome, pelo Espírito Santo, pelo espírito de mansidão, não o espírito de contenda, ele vai derramar o Espírito Santo e esse Espírito Santo vai testificar sobre todas as coisas. O Senhor designou Joseph como um revelador e Sidney Reardon como um porta-voz. Isso está lá em Doutrina e Convênios ainda 100. O Senhor então prometeu ao profeta poder para que seja vigoroso no seu testemunho e na exposição de todas as Escrituras. Isso está no versículo 10 a 11. Ele também prometeu que Sião seria redimida e ele declarou que levantaria um povo puro que o serviria em retidão. Então, só fazendo um resumo bem simplificado aqui, né, sobre Doutrina e Convênios 100, a gente tem algumas coisas interessantes aqui, né? Então, Sidney Reardon seria o porta-voz de Joseph Smith. O Senhor prometeu ao profeta poder para que seja vigoroso o seu testemunho. Então, como profeta, ele teria vigor em seu testemunho, o que ele poderia expor. Ele também prometeu que Sião seria redimida e que levantaria um povo puro que o serviria em retidão. Olha que promessas maravilhosas ele fez aqui em Doutrina e Convênios 100. Quando a notícia da violência chegou ao profeta Joseph Smith em Kirtland, quando lá em Ohio, ele sofreu muito pelos santos de Missouri. Então ele foi implorar ao Senhor para que permitisse que eles voltassem para suas terras e seus lares, lembrando que ele e Sidney estavam pregando o evangelho, né? Eles estavam em missão. Então ele orou ao Senhor, implorando para que eles pudessem voltar, né, para suas terras e para suas famílias. Então, no dia 16 e 17 de dezembro de 1833, o Senhor revelou ao profeta porque ele havia permitido que os santos sofressem. Então, lá em Doutrina e Convênios 101, a gente tem isso aqui. E isso também, essa sessão, ela também incluía conselhos e palavras de consolo a respeito da redenção de Sião. Então, vamos dar uma olhada aqui na Doutrina e Convênios 101. Vamos ver o versículo 1, 2, 3, 6 e 7. Então, está assim: em verdade eu te digo em relação a teus irmãos que foram afligidos, perseguidos e expulsos da terra de sua herança. Eu, Senhor, permiti que sobreviesse aflições que os afligissem em consequência de suas transgressões. Contudo, possuí-los-ei e serão meus no dia em que eu vier para reunir minhas joias. Então, olha aqui, o que o Senhor falou? Ele permitiu que sobreviessem aflições sobre o povo em consequência de suas transgressões. Muitas vezes, nós temos consequências negativas em nossa vida por causa de escolhas que fazemos, porque nós transgredimos os mandamentos porque nós queremos transgredir. Só que a gente não tem poder nas consequências daquilo. A gente pode escolher, mas a gente não tem poder de escolha para poder saber o que vai ser o resultado daquilo. Então, as consequências nós não podemos escolher. Então, foi exatamente o que aconteceu aqui com eles. Eles transgrediram as leis do Senhor. E o Senhor
fez com que aflições sobreviessem sobre eles. Mas ele deu uma promessa para eles. Possulo-los-ei e serão meus no dia em que eu vier para reunir minhas joias. Eis que eu te digo, havia desarmonias e contendas, e invejas, e disputas, e concupiscência, e cobiça entre eles. Portanto, com essas coisas, corromperam suas heranças. Por causa desses sentimentos, eles perderam a chance de obter de estarem obedecendo uma lei celestial, né? E, consequentemente, por causa disso, eles perderam a chance de receber uma recompensa celestial. Foram vagarosos em atender a voz do Senhor, seu Deus. Portanto, o Senhor Deus é vagaroso em atender as suas orações, em responder-lhes no dia de suas tribulações. Irmãos, nós precisamos ser mais rápidos, sermos mais proativos no Senhor, nas coisas dele. Porque se nós formos vagarosos em fazer as coisas dele, ele também será vagaroso em nos atender, em nos ajudar e nos responder nos dias de nossas aflições. O elder Neil Maxwell, ele falou o seguinte sobre focalizar no evangelho restaurado de Cristo. Ao ensinar o evangelho, temos de salientar mais do que jamais fizemos a veracidade, a relevância, a urgência do evangelho restaurado de Jesus Cristo. É extremamente importante que tenhamos essas três coisas como objetivo ao ensinar, pois sua força apressará a plena conversão. Quais são essas três coisas? Temos que salientar mais do que jamais fizemos a veracidade, a relevância e a urgência do Evangelho de Jesus Cristo. Essas três coisas precisam ser mais salientadas no ensino, mais salientadas ao passarmos, ao podermos compartilhar o Evangelho com outras pessoas. E muitas vezes nós somos muito vagarosos nisso. E aí o Senhor volta a falar no versículo 4. Portanto, é necessário que sejam corrigidos e provados, assim como Abraão, a quem for ordenado oferecer o único filho. Então, muitas vezes nós precisamos ser corrigidos e, consequentemente, provados, porque nós não estamos agindo com urgência, com proatividade com o Senhor. Pois todos os que não querem suportar a correção, mas negam-me, não podem ser santificados. Como é que a gente vai querer ser santificado? Como é que a gente vai querer ganhar uma recompensa celestial se nós não estamos dispostos a nos corrigir, a nos arrepender para podermos viver uma lei celestial? Em verdade, eu te digo, apesar de seus pecados, e aqui o Senhor lhe mostra a misericórdia dele, né? Apesar de seus pecados, minhas entranhas estão cheias de compaixão por eles. Não os expulsarei totalmente, e no dia da ira, lembrar-me-ei da misericórdia. O Senhor, ele faz essa promessa para a gente. Mas precisamos ser mais proativos com ele. Enquanto as mulheres e crianças eram dispersas, grupos caçavam os homens, atirando em alguns, amarrando e açoitando outros e perseguindo outros por milhas e milhas. Ambas as margens do rio Missouri começaram a se encher de balsas com homens, mulheres e crianças. Havia centenas de pessoas em todas as direções, algumas em barracas e outras ao ar livre e ao redor de fogueiras, enquanto chovia torrencialmente. Maridos procuravam pela esposa, esposas pelo marido, pais pelos filhos e filhos pelos pais. Todas as minhas provisões para o inverno foram destruídas ou roubadas, e minhas plantações foram deixadas nas mãos de meus inimigos, que as colheriam. Posteriormente, minha casa foi queimada, e meu pomar, e meus pomares, e máquinas foram destruídos ou roubados. Isso foi uma autobiografia do Parley P. Pratt,
É uma autobiografia de 1938. Só para a gente poder sentir um pouco do que esses pioneiros passaram. Versículo 10. Eu jurei e decretei no mandamento que vos dei anteriormente, que deixaria cair a espada da minha indignação em favor de meu povo. E assim como eu disse, acontecerá. Minha indignação logo se derramará sem medida sobre todas as nações. E isso farei quando estiver cheio o cálice de sua iniquidade. Existe um tempo de justiça. O Senhor vai fazer justiça por todos os santos que já pereceram em seu nome, por todos os santos que já sofreram por seu nome. E ele vai demonstrar misericórdia por esse povo. Mas ele também vai demonstrar justiça contra aqueles que fizeram contra esse povo. Eis que é meu desejo que todos os que invocam o meu nome e me adoram, de acordo com o meu evangelho eterno, se reúnam e permaneçam em lugares santos. Lembrando que lugar santo não quer dizer só o lugar físico, mas ele pode ser o lugar espiritual. Né? Nós podemos ser esse lugar santo. E todos os que sofrem perseguição pelo meu nome e perseverarem com fé, ainda que lhes seja requerido dar a vida por minha causa, participarão de toda essa glória. Portanto, não temais, nem mesmo a morte, porque neste mundo vossa alegria não é completa, mas em mim vossa alegria é completa. Portanto, não vos preocupeis com o corpo, nem com a vida do corpo, mas preocupei-vos com a alma e com a vida da alma. E buscai sempre a face do Senhor, para que em paciência possuais vossa alma e tereis vida eterna. Olha que promessa maravilhosa que o Senhor dá àqueles que passam por sofrimento, passam por essas angústias aqui na terra. Quando os homens são chamados ao meu evangelho eterno e fazem um convênio eterno, eles são considerados como o sal da terra e o sabor dos homens. São chamados para ser o sabor dos homens. Portanto, se esse sal da terra perdeu seu sabor, eis que daí em diante para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu selecionei esses versículos para que a gente pudesse quase chegar ao final, porque aqui tem uma situação bem interessante que fala o seguinte: bem antes do tempo de Cristo, fora atribuído ao uso do sal um simbolismo de fidelidade, hospitalidade e convênio. Para ser útil, o sal deve ser puro. Para ter qualquer virtude conservadora, deve ser sal verdadeiro e não produto de alteração química ou de mistura terrosa, por meio da qual venha perder o seu sabor. Quando o sal é contaminado e é misturado, o que acontece com ele e com os outros elementos? De que forma nós, como filhos do convênio, podemos perder o nosso sabor? Aqui nós aprendemos nesses princípios e nessa doutrina que o fato de nos contaminarmos com o pecado do mundo pode nos impedir de ser uma bênção para outras pessoas. Então, o fato de nos contaminarmos com o pecado do mundo pode nos impedir de sermos o sal da terra e de sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Então, eu gostaria de deixar uma pergunta para que nós pudéssemos analisar. O que pode nos ajudar a reter o nosso sabor, a fim de que sejamos uma bênção para outras pessoas? O que pode nos ajudar a continuar sendo esse sal, para continuarmos sendo uma bênção para outras pessoas? Em Doutrina e Convênio 101, ele fala também, ele dá uma parábola aqui, né? E eu vou resumir essa parábola para vocês, que ele fala o seguinte: a torre na parábola pode ser uma referência ao templo que o Senhor havia ordenado que os santos construíssem no condado de Jackson, lá no Missouri. A torre também pode ser uma representação de Sião, que os santos só podem construir em obediência à lei do Senhor. O servo mencionado
nos versículos de 55 a 62, representam Joseph Smith. Alguns meses após receber a revelação registrada em Doutrina e Convênio 101, o profeta organizou um grupo chamado Acampamento de Israel. Posteriormente, ele foi renomeado como Acampamento de Sião, a fim de redimir Sião e restaurar os santos de sua terra a seus lares. Então, após terem sido expulsos do condado de Jackson, lá no Missouri, alguns santos do Missouri começaram então a desejar se estabelecer em outros condados. Então, foi isso que começou a acontecer aqui. E lá no versículo 64 e 65 fala o seguinte: para que a obra da reunião de meus santos continue a fim de que eu os edifique a meu nome em lugares santos, porque é chegado o tempo da ceifa, e minha palavra precisa cumprir-se. Portanto, preciso reunir meu povo, segundo a parábola do trigo e do joio, para que o trigo seja recolhido nos celeiros, a fim de possuir a vida eterna e ser coroado na glória celestial, quando eu vier no reino de meu Pai, para recompensar cada homem de acordo com as suas obras. Então, naquela época, o trigo após colhido ele era guardado em celeiros ou armazéns onde ficavam protegidos e armazenados. O Elder Bedner, ele falou o seguinte: ele ensinou que os celeiros nas escrituras representam então os templos sagrados. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Versículo 77. De acordo com as leis e a constituição do povo, que permiti que fossem estabelecidas e que devem ser mantidas para os direitos e a proteção de toda a carne, segundo princípios justos e santos, para que todo homem haja em doutrina e princípios relativos ao futuro, de acordo com o arbítrio moral que lhes dei, para que todo homem seja responsável por seus próprios pecados no dia do juízo. E com esse propósito, estabelecer a Constituição deste país, lá dos Estados Unidos, pelas mãos de homens prudentes que levantei para esse propósito e redimi a terra pelo derramamento de sangue. Por que o Senhor inspirou o estabelecimento da Constituição? Ele fala aqui no 78, né? Ou melhor, no 80. Para que, pelas mãos de homens prudentes que levantei esse propósito, para redimir a terra pelo derramamento de sangue. E por que o arbítrio moral, ou a capacidade de escolher por nós mesmos, é essencial para o plano de salvação? Gostaria que pudéssemos pensar nisso, né? Por que será que o arbítrio moral, ou a capacidade de escolher, é essencial para o plano de salvação? E que possamos pensar naquela pergunta também, né? O que nós podemos fazer melhor para retermos o sal, para retermos o sabor do sal da terra, que é realmente o que nos difere de outras pessoas. O que nós podemos fazer para não sermos contaminados? Irmãos, eu sei que durante essa aula nós falamos de vários tópicos aqui. É uma aula, na verdade, com vários tópicos, mas são tópicos muito especiais. Eu espero que realmente possa ter nos ajudado de alguma forma, que possa realmente ter ajudado a nos localizar e realmente tentar focalizar da melhor forma possível o ponto que o Pai Celestial quer que nós possamos chegar em nossa vida. Eu deixo esse desafio para a gente durante essa aula. Obrigado, muito obrigado pelos comentários. Nós chegamos já aí 650 inscritos. Muito obrigado. Estamos a caminho aí dos 700. Vamos ver. E eu sou muito grato a vocês por estarem compartilhando com seus amigos, estarem se inscrevendo no canal. Por favor, continuem fazendo isso. Vamos ajudar outras pessoas a conhecerem os canais dos membros da igreja. Vamos ajudar outras pessoas a conhecerem os YouTubers da igreja. E dessa forma ajudar outras pessoas a entenderem melhor sobre o Evangelho, para que possam compreender melhor essas coisas. Ok? Não deixa de curtir, se inscrever aí no canal e compartilhar com seus amigos. Beleza? E a gente se encontra, então, no próximo vídeo aqui do Vem e Segue-me, aqui no canal. Vamos falar sobre. Ok? Obrigado pela participação, galera. Até mais.